Rádio Vizela. Sempre ligados consigo. É momento agora de darmos a conhecer o segundo painel de convidados. Falo de Francisco Ferreira, ele que foi o Presidente da Comissão Administrativa do Concelho de Vizela e também primeiro Presidente da Câmara Municipal de Vizela, de também Vítor Hugo Salgado, o atual Presidente da Câmara Municipal de Vizela. Dizer também que daqui a pouco esperamos juntar à conversa também Francisco Assis, ele que foi eurodeputado do Partido Socialista e que em 1998 esteve ao lado de Vizela também no processo de criação do Concelho. De referir que para integrar este painel foi também convidado a marcar presença o anterior Presidente da Câmara Municipal de Vizela, mas por questões de agenda, uma vez que já tinha compromissos assumidos no exterior, Dinis Costa disse não poder estar aqui hoje connosco. Por isso, antes de mais, bom dia. Obrigado aos dois também por estarem aqui connosco. Começar por si, Dr. Francisco Ferreira, quando é que percebeu que iria liderar a Comissão Administrativa do Concelho de Vizela? Bem, Fátima, estiveram aqui no painel anterior duas entidades, o MRCB, que representava o povo de Vizela, era o que de facto durante muitos anos teve sempre a lanterna que nos dava o caminho para a luta, e tínhamos de facto quem mobilizava o povo, que era a pesada. Mas há outras coisas que não é muito menos importante e acho que foi fundamental na criação do Concelho de Vizela. Foram chamadas jogadas de bastidores, tentar trazer para a nossa causa pessoas influentes na política. Aqui foi dito pelo meu tio, pelo Sr. António Ferreira, que de facto o engenheiro António Guterres, com a sua palavra, foi o que deu o grande elan para de facto sermos Conselho, mas houve muitas pessoas que não foram faladas e muitas pessoas não sabem tão pouco da história. É que, para mim e em meu entendimento, o maior obreiro do Concelho de Vizela foi sem dúvida o Dr. Francisco Assis. Aliás, queria lhe dizer que através deles fomos a Lisboa e fomos falar com o Dr. Jorge Coelho. Eu fui com a minha esposa, fomos a Viseu conhecer o Dr. José Junqueiro, que era uma pedra fundamental, porque na altura a Comissão de Poder Local quem era o Presidente era o Dr. José Junqueiro, e certamente com os grandes contactos que tivemos com o Dr. Francisco Assis, e realmente, como o meu tio diz, também foi uma desfaçatez, foi uma vergonha um candidato a Presidente do Partido Socialista querer vir aqui a Vizela e a Comissão Política então nem tampouco receber. Isto é super ingrato. Mas deixe-me dizer o seguinte, eu já sabia que Vizela ia ser Conselho no dia 8 de março, porque no dia 8 de março fui eu e o Sr. Domingos Pedrosa à casa do Dr. Francisco Assis, que nos disse o seguinte: Dr. Francisco, amanhã, dia 8 de março é um domingo, amanhã, segunda-feira, às 4 da tarde, vou ter uma reunião com a Dra. Maria José Nogueira Pinto e vai ser proposto na terça-feira, no dia 10, a elevação do Conselho de Vizela. E assim foi. No dia 10 eu vinha, na altura, na sede do Partido Socialista, passaram lá em frente ao atual BPI e telefonamos ao Dr. Assis e diz-me: Dr. Francisco, o Conselho de Vizela vai ser votado no dia 19 de março. Por isso, estes bastidores são super importantes, porque andámos muitos anos a lutar, fizemos grandes manifestações, se não for mais o 5 de agosto de 82, e estamos a falar, nós temos Conselho passados 16 anos. Por isso, eu que não queria aqui deixar de fazer este reparo, o jogo dos bastidores, e estão algumas pessoas metidas, principalmente o meu tio António Ferreira, foi muitas vezes comigo, o Sr. Domingos Pedrosa, o Sr. Pinto Lopes, o antigo Presidente da Junta de Santo Adrião, e Dinis Costa também foi algumas vezes connosco. Por isso, isto também é muito importante, estes jogos bastidores, e até por uma questão de gratidão ao Dr. Francisco Assis, acho que isto ficaria, se eu não dissesse isto, ficaria muito mal. Relativamente... A minha questão, qual foi o momento em que percebeu que iria passar de médico, empresário, a líder de uma comissão administrativa? Olha, Fátima, eu fui multado, porque em plena sede do Partido Socialista perguntaram se havia líderes. E eu calei-me, certamente que as outras pessoas indicavam o meu nome. Da mesma maneira, o Dr. Francisco Assis queria que, ao sermos Conselho, queria ter aqui, certamente, uma Câmara Socialista, e queria alguma pessoa com alguns pergaminhos, com alguma, entre aspas, influência aqui na sociedade, ou conhecido na sociedade, e foi quando, de facto, ele me propôs isso. Aliás, na Comissão Instaladora, para teres uma ideia,
quando é que eu me apercebi, é simples. Quando foi votado o Conselho de Vizela, foi numa lógica de representatividade das forças políticas nas freguesias criadas. E então o Partido Socialista tinha direito a meter dos 5, tinha direito a meter 3 elementos, o MRCV meteu o Samuel Campelos e o PSD meteu o professor Carlos Alberto. Foi isto que ficou combinado. Quem seria o presidente da Comissão Política, puseram logo em Braga, puseram o meu nome, mas da primeira lista que foram 2 pessoas que eu acho que não eram as pessoas que deviam estar no Partido Socialista para estar na Comissão Instaladora. E a segunda vez foi uma segunda lista, aí já sem o meu nome, porque eu não quis, e então quando chegou a Lisboa não estava lá o meu nome e não foi aceita a lista. E veio outra vez para Braga, e então quem resolveu o assunto da constituição da Comissão Instaladora no que diz respeito aos 3 elementos do Partido Socialista foi o Dr. António José Seguro. Foi o Dr. António José Seguro que falou comigo, falou na altura com o Dinis Costa, e arranjámos acolá uma coisa intermédia, em que entrou o Joaquim Costa e entretou o Sr. Pedro Marques para a Comissão Instaladora. Por isso, isto já estava um tanto ou quanto, já me estavam a lançar a perna, como diz o povo, já para eu ser Presidente da Comissão Instaladora. É lógico, com a minha deixar de exercer a atividade profissional, que é a coisa que eu mais gosto, mas teve que ser por uma questão de ajudar ao desenvolvimento do Conselho. Vamos agora introduzir à conversa o Dr. Vítor Hugo Salgado. Há 20 anos atrás, quando Vizela foi Conselho, onde é que estava o atual Presidente da Câmara Municipal de Vizela? Muito bom dia a todos. Eu gostaria de iniciar esta intervenção por cumprimentar todos os presentes e todos aqueles que nos ouvem através da antena aberta da Rádio Vizela. Aproveitar este momento também para agradecer à Rádio Vizela o facto de estar, com o apoio da Câmara Municipal de Vizela, a desenvolver este debate. Estas comemorações têm uma enorme relevância para a Câmara Municipal de Vizela e acho que uma análise atenta, quer do ponto de vista e da forma que estamos neste momento a tentar chegar a todo o país com estas comemorações. Ontem tivemos aqui a RTP durante a tarde, durante a manhã tivemos aqui durante 2 horas a TSF e agora aqui neste debate em antena aberta na Rádio Vizela. É nosso objetivo dinamizar o Conselho de Vizela e de certa forma espelhar o nosso aniversário e aquilo que nós temos de melhor. Por outro lado, esta dinamização do Conselho de Vizela faz sentido numa perspectiva de levantar bem alto os 20 anos do Conselho e também as tradições e a festa do Bolinhol que também está a decorrer neste momento. Para além disso, eu acho que quem se esquece da sua história e quem, de certa forma, não consegue desenvolver a sua história e relembrá-la sucessiva e reiteradamente, acaba por se esquecer da sua verdadeira essência. E daí que este debate, na minha opinião, desde que Vizela foi Conselho, o debate mais participado, mais abrangente e, sobretudo, mais esclarecedor com todas as intervenções que foram feitas aqui, as que estão a ser feitas neste momento e as que vão ser feitas em seguida. Da mesma forma que na no Jardim Manuel Faria está patente uma exposição sobre a luta do Conselho de Vizela, as várias décadas, querem fotografias, querem objetos, que de certa forma consegue também, na minha opinião, ser uma das exposições melhor organizadas desde que Vizela é Conselho e que permite fazer aquilo que eu acho que é fundamental, que é valorizar a nossa história, valorizar a nossa essência, para perceber de onde é que viemos, o que nos custou e o que temos que fazer efetivamente para o futuro. Na altura, e voltando aqui à questão que me colocou, na altura em que Vizela foi Conselho, eu era estudante universitário e estava em Coimbra. Acompanhei a comunicação social diariamente, acompanhei os telefonemas das pessoas que efetivamente se deslocaram a Lisboa, acompanhei a festa em direto na televisão. Contudo, mais do que esse momento e mais do que esse dia, o que me marcou efetivamente foram os vários dias da luta do Conselho. Foi aqui dito que a luta do Conselho foi uma luta que efetivamente foi uma luta marcante, uma luta não só de homens, mas também de mulheres, e eu posso dizer que, ao contrário do que muitas das vezes as pessoas referem, eu acho que foi também uma luta transversal, calma e pacífica. Eu recordo-me perfeitamente que era uma criança quando a luta decorria aqui em Vizela, recordo-me perfeitamente quando tocava a sirene, a ronca, e que efetivamente paralisava todo o Conselho, paralisavam as empresas, paralisava o comércio, mas também paralisavam as escolas que fechavam. E eu não me esqueço que se esta luta fosse uma luta acesa e se fosse uma luta de manifestações de ruas forte,
nunca na vida as crianças poderiam participar. E eu e os meus colegas e os meus amigos participávamos nesta luta, porque apesar dos vizelenses terem como objetivo, de certa forma, alcançar o Conselho, esta era uma luta pacífica. E uma luta pacífica que todos nós acompanhávamos e que, de certa forma, conseguíamos estar presentes. Das várias lutas, e a que eu me recordo que não foi pacífica, foi o 5 de agosto de 1982, e que efetivamente foi a única que fugiu, não por culpa dos vizelenses, não por culpa do nosso povo, mas sobretudo... Dizer apenas que acabou, portanto, de chegar aqui à Praça da República o Dr. Francisco Assis. Doutor, continue. Vamos terminar. Nós vamos fazer apenas um pequeno intervalo agora. Se calhar fazemos mesmo um pequeno... Pedi apenas que concluísse o que estava a dizer. Depois fazemos um pequeno intervalo e retomamos depois já com a integração do Dr. Francisco Assis neste painel. E daí que acho que foi uma luta transversal e que a única vez que a luta ultrapassou os limites, que foi no 5 de agosto, e que a responsabilidade não foi efetivamente do povo de Vizela, mas sim do Estado, da Administração Central, neste caso concreto do Governo e do Ministro que na altura enviou as tropas e a base militar que todos nós conhecemos e que está muito bem retratada na exposição. Daí que eu acho que estamos a comemorar 20 anos de um momento histórico e que, sem dúvida, estamos a fazê-lo da melhor forma. Então, como eu estava há pouco mesmo a dizer, nós vamos fazer um curto intervalo, são 5 minutos, portanto prendam-se aí a antena da Rádio Vizela em casa, no carro, e também vocês que estão aqui na assistência, porque vamos continuar com este painel de convidados. Temos agora a conversa com o Dr. Francisco Ferreira, o Dr. Vítor Hugo Salgado, vamos introduzir à conversa também o Dr. Francisco Assis, que acabou de chegar, mas teremos ainda muito mais para acompanhar, pelo menos até ao meio-dia. Até já. Rádio Vizela. Sempre ligados consigo. Levados os votos de um bom dia, recordo que Vizela está em festa, que já passaram 20 anos desde que o povo desta terra viajou até a capital e trouxe de Lisboa o tão desejado Conselho. Nós estamos hoje aqui em direto desde a Praça da República com o Fórum 20 anos de emancipação administrativa, 20 anos a construir Vizela, uma iniciativa que integra as comemorações oficiais da Câmara Municipal de Vizela. É também importante recordar que na primeira hora estivemos à conversa com Joaquim Lopes Vaz e António Ferreira, do MRCV, também José Manuel Couto e José Manuel Marques, do Grupo A Pesada. Introduzimos também já 2 elementos do segundo painel de convidados que permanecem connosco, o Dr. Francisco Ferreira, Presidente da Comissão Administrativa e primeiro Presidente da Câmara Municipal de Vizela, e Vítor Hugo Salgado, o atual Presidente da Câmara Municipal de Vizela. Lembro também que foi convidado a marcar presença o anterior Presidente, mas por questões de agenda, uma vez que já tinha compromissos assumidos no exterior, Dinis Costa disse não poder estar aqui hoje presente. Entretanto, chegou também o Dr. Francisco Assis, eurodeputado do PS, que em 1998 esteve ao lado de Vizela no processo de criação deste Conselho. E por isso começar precisamente por si, antes de mais obrigada por ter viajado hoje até Vizela e estar aqui hoje connosco. Como é que recorda este processo de criação do Conselho de Vizela que deu tanto por falar no país inteiro? Bom, antes de mais agradeço o convite, eu é que tenho todo o gosto em estar aqui hoje, num dia importante para a comunidade de Vizela. Foi um processo, como todos sabemos, muito complexo, que teve episódios que já aqui, quando cheguei, vi que estavam a ser recordados, que antecederam muito aquilo que foi depois a minha participação. A minha participação é já na fase final de todo o processo conducente à criação do Conselho de Vizela, e resume-se a isto: nós tínhamos assumido um compromisso eleitoral, na altura era secretário-geral do Partido Socialista, o engenheiro António Guterres. Ele tinha vindo aqui a Vizela, tinha passado aqui e tinha assumido o compromisso com o povo de Vizela de que, se nós ganhássemos as eleições de 1995, procederíamos à criação do Conselho de Vizela. Portanto, havia esse compromisso da parte do secretário-geral do partido. Nós ganhamos as eleições, sem maioria absoluta na altura, e confrontamos com uma proposta a dado passo de criação do Conselho de Vizela apresentada pelo grupo parlamentar do CDS. O partido era então dirigido pelo Dr. Manuel Monteiro, que também tinha esse compromisso e queria honrar esse compromisso.
E tivemos aqui apenas uma dificuldade, é que quando essa iniciativa foi apresentada, já não me recordo exatamente a altura do ano em que foi num ano eleitoral, havia eleições autárquicas. Quando essa iniciativa foi apresentada, ela não era suscetível de ser aprovada, pela razão simples de que havia na lei, não sei se isso ainda permanece, mas havia na lei de criação de novos municípios uma restrição que era a seguinte: num período de 6 meses antecedente à realização de um ato eleitoral autárquico, não havia possibilidade de criação de novos municípios. O que faz todo sentido, aliás, porque é um princípio que estabiliza, não é, o modelo de organização municipal. E nós deparamos-nos com essa situação. Houve protestos, naturalmente, que a Câmara Municipal de Guimarães, defendendo legitimamente aquilo que era, como competia ao Presidente da Câmara, na altura o Dr. António Magalhães, que foi, aliás, um grande Presidente da Câmara de Guimarães, como todos nós sabemos, e fez o que tinha a fazer e que qualquer um de nós faria se fosse Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, à época, que era defender a integridade territorial do seu concelho. Aos vizelenses competia estarem do outro lado, naturalmente, e lutarem por aquilo que entendiam que era um objetivo justo e pelo qual vinham a lutar há muito tempo. E, portanto, nós tivemos que, na altura, votar contra. O engenheiro Guterres teve muitas hesitações, isto agora já se pode dizer, ele tive que, a dada altura, uma pequena polémica com ele, porque ele já nessa altura entendia que ele tinha um compromisso e que não queria que as pessoas pensassem que esse compromisso não se cumpria, que ele era um homem de palavra e, portanto, dizia, mas vamos ver, criamos o município, mas depois já encontramos aqui uma solução qualquer. E eu aí até tive algum papel de dizer, não, nós criaremos o município depois, mas nós não vamos avançar com uma coisa que vai criar um problema gravíssimo, nomeadamente em Guimarães, em período eleitoral, com uma pessoa por quem nós temos que ter respeito e consideração, que era o Presidente da Câmara de Guimarães e por quem tinha e tenho respeito e consideração. António Magalhães. O Dr. António Magalhães. De maneira que o que se passa aqui depois é um fenómeno curioso, é porque nós votamos contra nessa altura, alegando isso mesmo. Como o Vizela já estava farta de esperar, toda a gente pensou que isto era mais um momento perdido, uma ocasião perdida e que não voltaria a surgir ocasião tão próxima para a criação do município de Vizela. Eu fui testemunha de cenas lancinantes até no Parlamento, de pessoas que choravam, eu recordo perfeitamente disso, porque tinham a expectativa e de repente essa expectativa não foi. E aí foi quando eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas aqui de Vizela, em particular aqui o Dr. Francisco Ferreira, que conheci nesse dia, recorda-se, em Lisboa, e que depois me pediu se podia falar comigo. E falamos em Amarante, recorda-se disso, em minha casa em Amarante. Falamos e o Dr. Francisco Ferreira disse-me, eu acredito em si, acho que realmente não me está aqui a enganar-nos, e até o convido a ir lá a Vizela almoçar e assumir esse compromisso. E eu vim cá, isto é, 4 ou 5 dias depois de nós termos chumbado E assumiu esse compromisso. Eu vim aqui e as pessoas tentavam dissuadir, diziam, não vais lá porque isto vai ser um problema, há problemas, ainda vai haver violência. Felizmente não houve mais tarde aqui perto, mas não foi aqui em Vizela. E eu cá vim, magnificamente recebido, e o que me espantou foi que as pessoas acreditaram. E já estavam fartas um bocadinho de serem enganadas, e acreditaram. E, portanto, fiz sempre ponto de honra, e o engenheiro Guterres nisso também fazia, que se criasse o Concelho de Vizela e, portanto, passado um período de tempo mais longo, quando já não havia essa limitação, essa restrição da ordem legal, nós criamos o município de Vizela, e também me recordo do que foi essa extraordinária alegria que pude presenciar, depois estive cá fora, ali na entrada da Assembleia da República, a ver o que era uma multidão. De facto, havia aqui uma genuína aspiração. Eu conhecia, tenho a vantagem de ser daqui perto, de ser de Amarante, e, portanto, conhecia bem toda esta expectativa, toda esta vontade, e achava genuinamente que, senão também não me teria empenhado tanto na questão, teria empenhado na medida em que era um compromisso do partido, mas não tão intensamente, achava genuinamente, pelo que conhecia, que Vizela tinha condições para ser um município, que nós não podíamos andar a criar municípios a torto e direito, e nem podemos, não é? Mas de todas as pretensões que existiam, esta era uma das mais fortes e uma das mais viáveis. E, portanto, lá avançamos com isso, lá se criou o município de Vizela, e eu julgo que ninguém está arrependido disso. Hoje é um tema pacífico, não há ninguém que o ponha em causa. Vizela fez o seu período, é uma terra com um grande dinamismo em todos os setores, já era antes,
e certamente que a circunstância de ter agora o seu município aumenta ainda fortemente, potencia muito as capacidades de Vizela. E disso vamos falar ainda a seguir. No decorrer desta semana falamos também com Manuel Monteiro. Há 20 anos era líder, como disse há pouco, do CDS-PP, usou do agendamento protestativo para ser discutido na Assembleia da República o projeto de lei da criação do Conselho de Vizela. Não pôde estar aqui hoje presente, pediu desculpas por isso, mas deixou-nos o seu testemunho. Vamos ouvir. Recordo desde logo a presença na Assembleia da República de um conjunto de senhores que, ano após ano, a ela se dirigiam procurando conversar com os grupos parlamentares no sentido de lhes dizer que entendiam que devia ser Conselho. Mas recordo essencialmente a situação que conduziu a que, em muitas campanhas eleitorais, se ter prometido ao povo de Vizela que, após as eleições, iriam ser Conselho e isso não ter sucedido. E, portanto, tenho aqui uma boa recordação e uma recordação menos boa, uma recordação mais, se quiser. São as duas imagens que tenho ainda presente. Eu não me arrependo, como deve calcular, daquilo que fiz, do contributo que dei nesse sentido, sendo certo que se Vizela é Conselho, deve, acima de tudo, ao seu povo e aos seus dirigentes que na altura lutaram para que Vizela fosse Conselho. E, por outro lado, sempre fui um defensor do reforço do municipalismo e dos concelhos e não das regiões e, portanto, nesse aspecto tenho a consciência perfeitamente tranquila em relação à posição que adotei. Quanto ao dia-a-dia de Vizela, ao trabalho que foi feito de então para cá, isso eu não sei, não acompanho, como calculará. Vivo a alguns quilómetros de distância, para não dizer muitos, e não lhe posso responder. Eu faço os votos que faço para qualquer concelho do país, que progrida, que tenha paz, que tenha desemprego reduzido ou nulo, que haja investimento, que haja bem-estar para as suas populações e que haja boa governação, que os autarcas não gastem mais do que aquilo que podem gastar, na perspectiva que não devem deixar dívidas às gerações futuras. É aquilo que eu desejo. Acabamos de ouvir Manuel Monteiro, ele que há 20 anos era líder do CDS-PP, que usou do agendamento protestativo para ser discutido na Assembleia da República o projeto de lei de criação do Conselho de Vizela. Vamos retomar aqui a conversa. Dr. Francisco Ferreira, como é que foi começar do zero? O começar pelo zero teve-se de inicialmente fazer um planeamento, fazer um programa, como é que íamos fazer os investimentos. Posso lhe dizer que nós não demos nenhum passo a fazer obras atabalhadamente. Inicialmente respondemos às necessidades das freguesias. Nós tínhamos do nosso orçamento, praticamente quem tinha o dinheiro para gastar era junto às freguesias. As verbas eram distribuídas de acordo com a população. São Miguel teria mais, Santa Lara era a segunda, depois São João, e as próprias freguesias começavam a fazer obras. Entretanto, uma grande parte da verba era para deixar ficar, para quando os projetos estivessem prontos, começar a fazer essas obras. E eu vou-lhe dar alguns exemplos. Quando Vizela foi Conselho, teríamos água ao domicílio na freguesia de São Miguel e São João, nem todas, e havia em Santo Adrião. De saneamento havia aqui, muito rudimentar aqui. Quando eu saí da Câmara, em 2009, tínhamos 90% da água ao domicílio e no todo o Conselho, e tínhamos mais de 80% de saneamento, ou seja, nós cumpríamos já as metas europeias. E isto foi um trabalho feito, fruto da associação que fizemos juntamente com Guimarães, da Vimágua, e conseguimos fazer isto. Isto, aparentemente, até parece que não está feito, ou não se dá por ela, são coisas que estão enterradas, mas são coisas do dia-a-dia que as pessoas sabem o que é isto. Eu vou-lhe dar um exemplo. Em Santa Eulália, uma pessoa fazia um poço aqui, o outro fazia a fossa ao lado, e tinham água inquinada, nenhum dava serviço em outro. Então aqui uma zona na cabine, aqui em Sampaio, não havia ninguém que tivesse água, porque saneamento
e água de poços, estava tudo a colar muito interligado, porque o vizinho não tinha os 15 metros de lei e contaminava. Por isso era muito importante fazer isso. Mas também, quando fizemos a planificação, começámos a fazer as obras. Também queria deixar aqui uma ressalva, é que o projeto do município, do atual Câmara Municipal, foi um projeto feito não pela Câmara Municipal, ou seja, também com o apoio da Câmara Municipal, mas essencialmente foi feito pela CCDR, pela Comissão de Coordenação do Desenvolvimento Regional Norte, em cujos técnicos, e juntamente com técnicos da Câmara de Vizela, foram visitar outros edifícios camarários para, de acordo com a nossa população, termos um edifício que fosse um edifício já com algumas características, pensando também no futuro, foi um edifício adequado a estas premissas da população e tendo em vista outros edifícios camarários. Agora, há muita coisa que se fez que as pessoas não se lembram. Eu vou enumerar aqui algumas, meia dúzia delas. Há um bocado, não sei se foi quem foi que falou aqui sobre o São Bento, foi a Câmara de Vizela que pagou 1,5 milhão de euros para se fazer aquela remodelação do São Bento. Não foi a Confraria de São Bento. A dona da obra foi a Confraria de São Bento, mas quem deu 1,5 milhão de euros foi a Câmara de Vizela. Nós tínhamos aqui um concelho com dificuldades escolares graves, muito graves. Todas as escolas estavam abandonadas, fizemos a requalificação da Joaquim Pinto, fizemos em todas as escolas, e depois criámos logo, de uma assentada, 8 salas de creche, só havia em São João 2 salas de creche, fizemos logo mais 8, fizemos nas freguesias, disseminado pelas freguesias, mas tínhamos 400 alunos fora do concelho a ter aulas. Foi quando apareceu a ideia de haver um contrato de associação com o Colégio de Vizela, construiu-se com o Colégio de Vizela num ano e já muitos alunos, principalmente de Santo Adrião e Santo Olá, já iam para lá. E então deixou a escola EB23 dos enxertos de ter 1.150 alunos, passou só para 850, ou seja, com salas, já com ensino com mais qualidade. E depois, posteriormente, a Câmara de Vizela teve de comprar e fazer também os arranjos exteriores, onde hoje está a escola EB23 de Ifias. Porque nós hoje temos um parque escolar que está impecável, como sabe, foram dadas a várias associações antigas de escolas primárias, porque agora se fez o centro escolar e estamos com condições agora, fazendo a reestruturação da escola secundária, ficamos com um parque escolar muito bom. Mas na rede viária todas as ruas de Vizela foram intervencionadas. Há Bílio Torres, todas estas ruas aqui, esta rua, a Avenida Abate Tegilde, foi tudo. E a história também muito importante é que nós herdamos da Câmara de Guimarães um projeto, na altura, o valor era 350 mil contos, de fazer uma ligação entre onde atualmente é a Rotunda dos Bombeiros até ao Guilherme Caldas Peixoto. O inicial era só isso. E o acesso era feito pelaquela rua, a rua Ana Amália, que vai até às termas, por essa rua. Aquilo era uma aberração. Então, também com a ajuda e foram eles que pagaram a maior parte das obras, com alguma habilidade da nossa parte em solicitarmos o seu auxílio, foi quando se fez a rotunda. Estamos a falar de confluência de cinco estradas, e hoje é ver o movimento louco que aquilo tem, e o projeto não era nada disso. O projeto fomos nós que o fizemos, a REFER fez o acesso desde a rotunda, onde o anterior projeto já estava, fez isso, as suas expensas, e depois tínhamos um problema grave, que era o problema de levar até ao castelo circular. A circular muito bem. E o que é que fizemos? O projeto anteriormente também chegava ao Guilherme Caldas Peixoto, subia-se naquela rua de pedra em frente às Cedas e descia-se outra vez e ia-se até ao castelo, que era uma ruazinha lá. Então fizemos a rotunda do castelo e fizemos aquela obra que também, choramingando, fomos em direção às estradas de Portugal e conseguimos que de facto nos desse 600 mil euros para fazer a ligação da rotunda do Guilherme Caldas Peixoto à rotunda do castelo, fazendo o túnel. Por isso é uma acessibilidade muito útil para Vizela, mas também há outra muito útil, que antes desta nós chegámos a colar, porque a massa já nos chegava, então optámos por fazer a ligação à Vime. Hoje faço a ligação à Vime com a facilidade medonha. Antigamente, eu para ir da minha casa para São Domingos, tinha de vir aqui ao centro, ao Dr. Francisco, vamos ter que prosseguir, e peço que conclua. Pronto, mas estão aí tantas obras feitas, que eu lhe queria dizer, temos o mercado disso. E eu também deixei tudo feitinho, o projeto todo feitinho para 2 coisas, ou para 3, que não fizeram.
tinha uma casa da cultura com um pavilhão também metido, que era no castelo, atrás do castelo ia-se fazer uma casa da cultura com isso, e a Câmara de Vizela tem um terreno na zona acolada, na zona ribeirinha, tem lá um terreno já para uma piscinas municipais, tudo prontinho. Infelizmente, quem veio depois de mim não fez nada disso do que estava já planeado e com projetos executados. Vamos agora perceber como é que o Dr. Vítor Hugo Salgado, atual Presidente de Câmara, avalia a caminhada feita pelo Conselho de Vizela nos últimos 20 anos. Muito bem, não sei se me estão a ouvir. Eu acho que a análise que temos que fazer da evolução das últimas 2 décadas são, de certa forma, uma análise que, na minha opinião pessoal, divide as 2 décadas em 2 décadas completamente distintas. Uma década entre 1998 e 2008 e uma década entre 2008 e 2017, 2018 agora. O que é que eu acho que é uma mais-valia para um Conselho e o porquê de a Câmara Municipal de Vizela ser uma mais-valia? Porque o facto de termos uma Câmara não implica que as obras que são feitas pela Câmara não são a única mais-valia. A mais-valia são as obras que são feitas pela Câmara, mas também as obras que a Câmara consegue que outras entidades externas, entre a Administração Central, os particulares, as façam. E com isto dizer uma coisa que é muito importante, que é, grande parte das obras que foram feitas ao longo dos últimos anos foram obras que foram feitas pela Câmara, mas houve também muitas obras que foram feitas por particulares e pelo Estado, que se calhar nós não fôssemos Conselho, não teriam sido executadas. E eu recordo-me de uma que me vem neste momento à cabeça, que é o caso concreto, por exemplo, da Praça do Município. A Praça do Município, o Fórum Vizela, estava programada na Câmara de Guimarães há muitos e muitos anos, mas a Câmara de Guimarães não dava luz verde porque não havia entendimento entre a empresa que construiu o Fórum Vizela e a Câmara. E depois do município se tornar independente, houve um acordo na altura entre o Dr. Francisco Ferreira e a empresa que construiu o Fórum Vizela, que criou condições para que o Fórum Vizela fosse feito. Quer dizer com isto que uma Câmara não é apenas e por si só uma mais-valia quando faz obras, mas sobretudo quando vai capitalizar investimento num Conselho. E aqui voltando ao meu raciocínio inicial, eu acho que há 2 décadas completamente distintas que as separa por 2 anos ou 3 fundamentais, que é o ano 2008, 2009 e o início de 2010. Porquê? Porque as 2 primeiras décadas são décadas em que, não estou aqui para defender o Dr. Francisco Ferreira, houve muitas obras desenvolvidas, houve muito trabalho efetuado, quer pela Câmara, quer pelas várias entidades. Eu digo o Monte de São Bento, conforme foi aqui referido, a Praça do Município, o Mercado Municipal, a Estação de Comboios e todas as infraestruturas, a própria paralela à 106, quando o Dr. Francisco Ferreira saiu da Câmara, faltavam apenas 500 metros para que ela se concluísse. Um conjunto de vias que já foram aqui referidas e fundamentais para reestruturar a organização do trânsito no Concelho de Vizela, entre as quais a Rua Nova do Fórum, a ligação à Amália Rodrigues e também a circular, o que quer dizer que houve um grande investimento neste período. E depois deste período verifica-se que há um cataclismo. Um cataclismo porque os últimos 10 anos, e dando razão efetivamente a quem esteve aqui sentado anteriormente, não se verificam grandes obras. As únicas obras nos últimos 10 anos que são efetivamente concretizadas, grandes obras de vulto, são escolas. Foram feitas pela Administração Central e são totalmente, de certa forma, similares ao que aconteceu em todo o país e pela parte escolar, verificando-se aquilo que... A requalificação da Marginal Ribeirinha também? A Marginal Ribeirinha é distinta e eu já explico porquê. O que é que acaba por acontecer? Verifica-se que há um decréscimo significativo em obras e não existe uma evolução do ponto de vista da execução de infraestruturas. Pontualmente, a Marginal Ribeirinha, mas não é uma obra de vulto do ponto de vista financeiro. Assim como há mudança para o edifício sede, mas na realidade só se fez 2 pisos. Conclusão, é preciso percebermos porque é que não aconteceu. E não aconteceu porque há uma coisa muito importante que está na Câmara Municipal de Vizela e que toda a gente pode ter acesso, é que no final do ano 2008, durante o ano 2009 e durante o ano 2010, na sua fase inicial, a Câmara Municipal de Vizela gastou 10 milhões de euros mais IVA em obras em estradas. E o que é que acaba por acontecer? O facto de se ter gasto 10 milhões de euros mais IVA em obras em estradas
que eu ainda estou para perceber como é que elas foram feitas e onde é que elas estão feitas. O que é que origina? Origina a que a Câmara Municipal de Vizela acaba por ficar, de certa forma, presa para a evolução do município. E com isto o que é que origina? Não temos obra, vemos a dívida da Câmara Municipal de Vizela de curto prazo aumentar de 2.780.000 euros para 16 milhões, 15.800.000, 13 milhões de aumento, num curto espaço de 2 anos, e que limita e coloca a Câmara Municipal de Vizela no precipício. E daí, estes 2 anos são sem dúvida os anos que marcam a diferença. Vamos voltar a... Agora, Sim. só para concluir, Sim. o que é que acontece? Associada a esta inabilidade da Câmara nesta matéria, pelo facto de ficar presa atendendo a estes 2 anos, há aqui algumas questões que são fundamentais terem atenção e que são, sem dúvida, o que deve ser resolvido no futuro, que é Termas de Vizela, Rio Vizela e uma nova dinâmica voltada para o turismo. As Termas de Vizela, tal como o que aconteceu em todo o país, não aconteceu apenas aqui em Vizela, aconteceu em todo o país, entram no processo de diminuição do número de aquistas, associado a uma alteração substancial do Governo na altura do PSD com o fim da comparticipação, e com isto, associado aos problemas que aconteceram na Companhia de Banhos, temos mais um problema para Vizela. E com isto dizer que, atendendo a este contexto todo, a última década é uma década preocupante e que resulta tudo, e como todos nós sabemos, num momento marcante, que são as eleições autárquicas de 2017, que provam efetivamente que o caminho estava errado e que os vizelenses procuram uma nova alternativa e que nós vamos tentar construir. Ainda antes de passarmos para o Dr. Francisco Assis, acho que é importante recordar neste momento que foi convidado a estar aqui também presente o Sr. Dinis Costa, anterior Presidente da Câmara Municipal de Vizela, que afirmou não poder estar. Dr. Francisco Assis, como é que olha para Vizela 20 anos após a conquista da sua autonomia administrativa? Bom, tal como o Dr. Manuel Monteiro, também não estou em condições de... Agora está bem longe, não é? Não é por estar bem longe, mas de facto bem, nota-se que há de facto mudanças e acabaram de ser aqui referidas variedíssimas obras que foram levadas a cabo. Não tenho dúvidas nenhumas que houve uma alteração, que o facto de se terem constituído em município contribuiu fortemente para essa alteração. Havia aqui uma necessidade, o Vizela tinha ou não tinha uma massa crítica para poder ser município. Nós na altura tínhamos, recordo, várias aspirações pelo país fora, não era só Vizela. Vizela era das mais antigas, mas havia várias localidades que tinham a pretensão de se constituírem em municípios. A verdade é que a esmagadora maioria delas não tinha dimensão crítica e continua a não ter dimensão crítica. Aliás, essas reivindicações foram caindo com o tempo. Hoje praticamente ninguém fala na criação de novos municípios. Bem, sei que a crise que afetou o país há alguns anos atrás também diminuiu muito essa pressão reivindicativa dos novos municípios, mas a maior parte não tinham, porque ou era por razões históricas, porque já tinham sido município noutras circunstâncias, ou era por uma disputa bairrista com a sede do Conselho, da qual às vezes distavam 2 ou 3 quilómetros. Não havia razão nenhuma para isso. Aqueles que aparentemente tinham razão, este tinha claramente, e os outros também foram criados, que foi o caso da Trofa, também aqui muito próximo, que conhecem bem, não é? Que também havia uma situação especial com a Trofa. O Conselho de Santo Tirso era um conselho muito grande também, e aparentemente havia vantagens em que se criasse ali um município, e creio que ninguém está arrependido na Trofa da criação do município da Trofa. E depois foi em Odivelas, que é um caso completamente diferente, na área metropolitana de Lisboa, e onde se justificava plenamente a criação desse município, como se veio a verificar a posteriori. Portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas que Vizela se desenvolveu muito mais do que se teria desenvolvido se o município não tivesse sido criado. Isso não há a mais pequena dúvida. Agora, as vicissitudes concretas, se foi assim, se foi assado, se investiram bem ou investiram mal, bem, isso não vou agora eu pronunciar-me aqui porque não, em primeiro lugar, porque não me compete, e em segundo lugar, porque também não conheço a questão em pormenor. Agora, que globalmente o balanço destes 20 anos é um balanço positivo, eu creio que isso é absolutamente indiscutível e, sobretudo, há uma energia, uma vontade de fazer coisas que nos permite antecipar até que os próximos 20 anos vão ser igualmente 20 anos de grandes realizações. Nós sabemos que nem sempre é possível fazer tudo, temos consciência que os períodos nem sempre são iguais, há momentos de maior disponibilidade financeira da própria administração central, há momentos de menor disponibilidade financeira, há momentos, portanto, muito diversos, mas a verdade é que, globalmente, houve uma evolução e essa evolução
intervenção parece-me clara e o Conselho tem enormes potencialidades, já aqui foram referidas algumas e certamente que se vão concretizar. Esta semana estivemos também à conversa com António Muniz, ex-deputado do PPM, que levou a pretensão de Vizela à Assembleia da República em 1982. António Muniz lembrou a importância do municipalismo. No princípio, foi com pesar que eu assisti às derrotas parlamentares do problema de Vizela, mas felizmente houve uma vitória final que deu a liberdade ao povo de Vizela. Fez as eleições que fez, teve os governantes que teve, e isso já é uma manifestação de vontade da sua população. Eu, depois de conseguir a autonomia de Vizela, retirei-me porque nada tinha a ver com os problemas e com a forma e com o partidarismo já implantado num município. O município tem que ser um motor que dê força às iniciativas culturais e profissionais, que é para quê? Para, no fundo, fazer o desenvolvimento de todas as parcelas do município. Senão, o que é que aconteceu nos últimos anos com o 25 de Abril? Nos municípios começou a haver uma diferença entre a zona rural e a zona urbana. E se os urbanos gostam muito disso, os rurais não gostam. É a parte cultural, é a parte do ensino tão importante e que os responsáveis do município devem pôr a andar o mais depressa possível, porque tem havido um atraso significativo nos municípios nesse aspecto. Olhe para Vizela, houve um desenvolvimento urbano muito grande, quanto a outro tipo de desenvolvimento, tenho tido as minhas dúvidas, mas eu não sou responsável. É que ficaram encantados com as obras, o que é natural. Principalmente quando elas não foram feitas durante muitos anos, apenas de anos. E isso eram só iniciativa privada. E houve um encantamento pelas iniciativas de obras, pela construção civil, se se pode dizer. Mas isso não é um verdadeiro município. Tem que ser vistas as diferenças, tem que ser procurado desenvolver mais a parte mais atrasada do município e é exatamente a parte envolvente, a parte rural, que está mais atrasada em todos os municípios e Vizela não foge à regra. Ainda antes de darmos por terminado este painel, queria apenas perguntar ao Dr. Vítor Hugo Salgado se António Muniz tem alguma razão naquilo a que se refere e também qual o compromisso que assume hoje aqui neste debate alusivo às comemorações dos 20 anos, pelo menos para os próximos 4. Eu acho que o compromisso que o Presidente da Câmara Municipal de Vizela tem e deve assumir é um compromisso que tem que ser um compromisso realista, que existem questões em que a Câmara Municipal tem que intervir de forma a resolver as mesmas, existem questões em que a Câmara Municipal não tem capacidade de intervir porque não tem condições de as resolver. E eu começo pelas que não têm condições de resolver. A Câmara Municipal de Vizela não tem condições para gastar 8 milhões de euros de um acesso à autoestrada. Agora, vamos ser sinceros, eu acho que isto é uma obrigação da Administração Central. O que se verifica em Vizela é algo completamente ridículo. E eu explico. É ridículo porque nós somos um concelho do distrito de Braga com maior densidade populacional. Apesar de sermos um concelho pequeno, do ponto de vista demográfico e da densidade populacional, isto é, número de pessoas por quilómetro quadrado, somos, a par de Guimarães e de Famalicão, concelhos de grande densidade populacional. E depois, contrariamente a todos os concelhos do país, não temos acesso à autoestrada. E com uma coisa que é completamente ridícula, que é, nós temos uma autoestrada que passa dentro do concelho, atravessa o concelho. E por último, e não menos importante, nós até temos um nó que se chama nó de Vizela, mas que efetivamente fica no concelho de Felgueiras. O que quer dizer que é uma questão que não é uma preocupação é uma preocupação central da Câmara, mas que a Câmara não tem 8 milhões de euros para fazer o acesso que está previsto. E daí que deve ser uma preocupação também para a Administração Central.
Outra das preocupações centrais e que deve ser da responsabilidade do Governo ou com o apoio do Governo é, sem dúvida, um parque industrial. Da nossa parte, nós temos que ter uma capacidade de ação. E se a responsabilidade para a construção do parque industrial passa, efetivamente, pelo Governo, em parceria com a Câmara Municipal, nós temos que criar condições de fixação de empresários dentro das condições que nós temos. E, desde logo, o que se pode dizer é nós estamos a criar condições baixando impostos, nós estamos criando condições através do Conselho Económico-Social que foi criado e que teve início há cerca de 15 dias atrás, onde teve o Sr. Ministro do Trabalho e da Solidariedade presente, onde reunimos com 80 empresários no sentido de trocar ideias para o Conselho e de arranjar soluções para os problemas deles, e temos também, enquanto Câmara, facilitar a vida das pessoas que querem se fixar cá enquanto empresários. E daí que também estamos a criar essas condições, porque criamos um gabinete que vai ligar diretamente os empresários à Câmara e retirando a burocracia existente. Agora, quais são as obras e de que forma é que a Câmara se pode responsabilizar? A Câmara vai se responsabilizar amanhã mesmo com uma grande obra que é fundamental para o Conselho, que é o lançamento da primeira pedra de uma ponte digna que permita ultrapassar o Rio Vizela, que é sem dúvida a melhor coisa que nós temos e uma referência que dá ao nosso nome, mas também é uma barreira, quer para as pessoas, quer para os empresários, em particular na região de Santo Adrião, Tagilde e Sampaio. Esta é uma obrigação nossa. Outra obrigação nossa é resolver definitivamente o problema das termas. E daí, desde que assumimos funções, já reunimos no gabinete da Sra. Secretária de Estado do Turismo, reunimos com a Companhia de Banhos, reunimos com a TESAL e temos tudo preparado para que durante o mês de julho as termas abram definitivamente com as suas 3 valências fundamentais. Em primeiro lugar, a piscina central, que tem que ser concluída e será uma das piscinas mais importantes do ponto de vista do tratamento termal e spa da Península Ibérica, a envolvente do balneário termal, para que haja a capacidade de receber bem quem cá se desloca e, sobretudo, algo que é fundamental para que o balneário termal funcione, que é o acesso. E daí que há compromissos que a Câmara Municipal tem que assumir, vai assumir e vai desenvolvê-los no sentido de conseguir soluções. Por outro lado, outras soluções são para o Governo, terminando numa que é particular. Nós estamos na Praça da República. Foi aqui dito, e é verdade, que esta é uma das praças principais do nosso Conselho. Os vizelenses, e vou referir na minha intervenção da manhã, tiveram esta praça como o principal palco da contestação. Daqui saiu-se para as grandes lutas. Aqui fizeram-se grandes manifestações. Depois de se fazer o boicote às eleições, o povo reunia nesta Praça Central. E esta Praça Central é uma praça que nós queremos começar obras no início do próximo ano, em janeiro. Quer dizer que há coisas que nós temos capacidade, que nós vamos intervir e que nós pretendemos intervir. Há coisas que nós não temos condições, porque efetivamente a questão financeira da Câmara Municipal de Vizela, neste momento, e apesar de termos saído do PAEL, que é o Programa de Apoio à Economia Local, a reestruturação financeira foi feita e saímos do PAEL, mas a saída do PAEL foi: nós deixámos de dever dinheiro ao Estado, através do PAEL, e o anterior Executivo pagou a dívida ao Estado através da contratação de empréstimos complementares. Daí que este é o nosso compromisso possível para com Vizela. Muito obrigada aos 3 pela vossa presença. É momento de fazermos a alteração de painel. Recordo que estivemos à conversa com o Dr. Francisco Ferreira, ele que foi o Presidente da Comissão Administrativa de Vizela, também o primeiro Presidente da Câmara Municipal. Falamos também com o Dr. Vítor Hugo Salgado, que acabamos de ouvir, atual Presidente da Câmara Municipal, e também com o Dr. Francisco Assis, ele que é eurodeputado e esteve também ligado ao processo de criação do Conselho de Vizela.